transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, são 3h53, 3h53. Chegou o momento da nossa oração da tarde, o nosso momento de reflexão de toda a tarde aqui na Rádio do Pinga Fogo. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4, verso 2 diz assim: Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Essa aqui foi a última profecia que consta no Velho Testamento da Bíblia. Malaquias faz a divisão ali dos testamentos. Essa foi a última profecia lá do Velho Testamento a respeito da vinda de Jesus, da vinda do Messias a esse mundo. Quando Jesus veio, Mateus inclusive testificou dizendo o seguinte, lá em Mateus 4,16, eu trouxe anotado também, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na região da sombra da morte, a luz raiou. Está lá em Mateus 4,16. Gente, a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. É o sol da justiça. Se a gente for observar esse sol que a gente está acostumado, que nos últimos dias estava até meio sumidão por conta da chuva, né? A gente tiver como base o sol, a gente vai perceber que o sol ilumina a gente todos os dias, né? Ele é capaz de iluminar, inclusive, todo o nosso planeta e, ao mesmo tempo, os planetas que fazem parte desse sistema, né? Ele ilumina... Lembra quando a gente fazia, na época de escola, o sistema solar, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Na minha época a gente foi ensinado que Plutão era um país, depois caiu, né? Mas aí a gente sempre fazia aqui na esquerda, quando a gente começava a desenhar, a figura do Sol, iluminando todo o sistema. Então esse Sol que a gente vê, ele ilumina todo o nosso sistema. E a Terra, ela não é iluminada a todo tempo pelo Sol por uma questão muito básica. A Terra é redonda, a gente aprendeu isso. Então a Terra, o Sol ilumina um lado e o outro lado é escuro, é noite, né? Então assim, é como se fosse assim, o Sol ele ilumina uma parte da Terra enquanto a outra está de costas para o Sol. Se a gente traçar um paralelo aí e fazer isso para o sentido figurado da coisa, a gente vê que tem muitas pessoas que conseguem ver o sol e o brilho que tem Jesus, mas tem muitos que estão nas trevas, que estão na escuridão, porque estão de costas para a luz, estão de costas para Jesus, que é o sol da justiça, como nós aprendemos aqui. Muitos estão nas trevas, na escuridão, fadados a ter uma vida de sofrimento, dores, angústias, por conta disso. Não estão vendo a luz que é Jesus, como diz a música de Roberto Carlos, não estão vendo a luz que é Jesus brilhar, porque estão de costas para ele. Lá no livro de Isaías, eu trouxe aqui também, diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem surdo estão os ouvidos do Senhor para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aos vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Isaías 59, 1 e 2. Diz o seguinte, Deus continua sendo Deus. A mão de Deus não está encolhida, Ele continua estendendo as mãos para a gente. E o Senhor não está surdo, Ele continua ouvindo as nossas súplicas. O que nos afasta às vezes de Deus é que nós estamos virando as costas para a luz que é Jesus, seu Filho. E é o nosso pecado, é o nosso erro que às vezes nos separa do Senhor. Não separa Deus da gente, separa a gente de Deus. Porque Ele está ali acessível a todo tempo. Mas são as nossas atitudes erradas, os nossos atos falhos,
que às vezes acaba nos separando do Pai. E para entender a grandeza de Jesus, a bondade do Filho de Deus, você já percebeu quantas lâmpadas são acesas na cidade? Vamos pegar Maringá. Você vai num lugar bem distante, quando você está chegando em Maringá, por exemplo, você olha aquela imensidão de luzes, não é? Imagens, quando a gente tem imagens do alto, às vezes de um avião, de um helicóptero à noite, aquela multidão de lâmpadas. Você pode acender milhões de lâmpadas, você vai perceber que elas não são suficientes para poder deixar tudo claro. Ela deixa claro aquele nosso ambiente onde você está. Mas se você sai um pouquinho mais para lá, onde a luz não está iluminando perfeitamente, já percebe a escuridão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o homem, ele pode tentar, de todas as formas, enganar o outro, dizendo que é suficiente, mais do que Cristo, mas jamais ele vai ser. O homem às vezes pode até enganar você, que Jesus não é importante. Às vezes você não está levando a sério, não dando a importância que Cristo tem na sua vida. Às vezes você está pensando que as suas amizades é mais importante. Às vezes você está achando que os seus filhos são mais importantes que Jesus. Às vezes você está achando que o futebol é melhor que Jesus. Eu não vou na missa da noite porque passa o futebol, é na hora que eu assisto. Mas é bem na hora que eu joguei, que eu marquei ali o joguinho de bola com os amigos, eu não vou na igreja porque eu tenho que jogar bola. Eu não vou na igreja porque eu combinei com alguém, eu vou visitar alguém, eu vou receber alguém em casa. Tá frio, tá calor, eu não tenho tempo para dormir, eu vou dormir até mais tarde. A gente acaba querendo substituir por momentos, por expectativas, por coisas, a presença de Jesus. Mas assim como a gente não consegue iluminar o planeta todo com todas as luzes que existem nesse mundo, a gente não consegue substituir Cristo. Quando a gente diz que Ele é o sol da justiça, se a terra fosse plana, Ele seria o responsável por iluminar tudo e todos ao mesmo tempo. Ele ilumina a terra, Ele ilumina o sistema ao mesmo tempo. E olha que estamos falando apenas do sol que a gente vê. Mas Jesus, Ele é o sol da justiça. É aquele que já existia antes de tudo existir. É aquele que é capaz de iluminar não só esse sistema, mas é Ele que cria o sistema solar e os outros que existem. A grandeza de Jesus não é entendida, não é compreendida por muitos. Só que a pergunta de hoje é o seguinte: de que lado você está? Da luz ou da escuridão? De que lado você quer ficar? Daqueles que ainda têm tempo para Deus? Daqueles que ainda ensinam os filhos o caminho da verdade? Ou você é daqueles que prefere um pouquinho a escuridão? Mas eu não gosto muito dessa luz, eu prefiro um pouquinho da escuridão. Eu prefiro experimentar algumas coisas aqui, viver de uma certa forma ali, uma libertinagem acolá. Cadê? Cadê a nossa decisão? Cadê o nosso ponto? Não, ponto de opinião. Não, eu sou aqui, eu sou ali. De que lado você está? Da sombra, da escuridão ou da luz, que é Jesus? Pense nisso. A palavra de hoje é uma palavra de exortação para mim e para você. Tem muitos correndo para a sombra, tem muitos correndo para a escuridão, quando tem à sua disposição a luz. A luz que brilha mais forte do que esse sol que a gente vê, que tem mais energia do que esse sol que a gente está acostumado. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Essa é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa tarde. Sei que às vezes você gostaria de ouvir uma palavra de conforto para a alma, mas hoje a palavra é puxão de orelha. Para mim e para você também, que vem da parte de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
não se acende a luz do sol. Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação transmite